Seja muito bem-vindo ao Enfoque. O Governo e partidos debatem amanhã o Estado da Nação no Parlamento. A discussão será centrada no balanço dos 4 anos do Executivo PSD-CDS. O programa da Troika e a austeridade deverão marcar o último debate da atual legislatura. Em 4 anos, o que mudou em Portugal? A resposta a esta e outras perguntas vai guiar o debate do Estado da Nação. Do lado do Governo, a mensagem é de uma missão cumprida. Apesar de uma legislatura atribulada, a coligação sobreviveu até ao fim, com um programa de ajustamento às costas. Pedro Passos Coelho encerra o mandato com os principais objetivos da agenda política praticamente cumpridos e com números para apresentar. Em 2010, antes da intervenção da Troika, o déficit orçamental roçava os 10%. No ano passado, ficou-se pelos 4,5%. A meta para 2015 é de 2,7%, dentro dos parâmetros do Tratado Orçamental, sendo que ainda não é certo que seja atingido. O equilíbrio que a acontecer será alcançado à custa das receitas extraordinárias do pacote de privatizações. Entre 2011 e 2014, voaram das mãos do Estado empresas como a EDP, a REN, a ANA, a Fidelidade e os CTT. No total, os cofres públicos arrecadaram 9.300 milhões de euros. Outra das bandeiras do Executivo é a redução do desemprego. O pico foi atingido no primeiro trimestre de 2013, com 17,5%. Um número negro que foi caindo. No primeiro trimestre deste ano, situava-se nos 13,7%. Mas em 4 anos, o país perdeu quase 300 mil empregos e quase o mesmo número de habitantes para a imigração. O governo não vai escapar, por isso, ao confronto com outros números menos brilhantes. A dívida pública disparou de 111% do PIB em 2011 para mais de 129% no início deste ano. Do lado da balança comercial, as exportações cresceram pouco mais de 1.000 milhões de euros em 4 anos, enquanto as importações até aumentaram. A receita fiscal atingiu valores recorde. Para a história ficará o enorme aumento de impostos anunciado pelo então Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, no final de 2012. O mesmo ministro que menos de um ano depois se demitia do cargo. A 2 de julho de 2013, Maria Luísa Albuquerque assumia a pasta das Finanças numa nomeação que deu origem à demissão irrevogável de Paulo Portas e ao período de maior tensão dentro do governo. Meses antes, já Miguel Relvas tinha posto um ponto final à sua passagem pelo Executivo devido ao caso da licenciatura. Em 4 anos, o governo não escapou à contestação popular. 12 de março e 15 de setembro ficarão na lembrança como os dias em que o povo saiu à rua para dizer basta à austeridade. A coligação travou ainda um braço de ferro com o Tribunal Constitucional, que, ao chumbar diplomas prioritários para o governo, ganhou o estatuto de defensor aos olhos da opinião pública. Do lado da oposição, não há dúvidas, o país está pior do que há 4 anos, com a destruição do Estado Social. O último debate do Estado da Nação da legislatura arranca às 15 horas desta quarta-feira. Garcia Pereira e Jorge Paulo Oliveira são os convidados deste Em Foco. Muito boa tarde. Jorge Paulo Oliveira, começava por si. Hoje foi dia de Eurogrupo a partir do meio-dia. Nesta altura está a decorrer a cimeira de líderes. Não houve nenhuma proposta levada por Atenas para cima da mesa. Era essa a expectativa para o dia de hoje? Eu julgo que sim. Eu julgo também que ninguém contaria que num prazo tão curto o governo grego pudesse apresentar um programa completo de reformas e, portanto, um pedido formal com todas as reformas que estaria disponível para levar a efeito, tendo em vista obter um acordo por parte dos seus parceiros internacionais. E, portanto, nessa medida eu julgo que não seria de esperar outra coisa, como não seria de esperar que amanhã haverá a nova reunião do Eurogrupo, ainda por teleconferência. Também julgo que não haverá, naturalmente, fumo branco dessa reunião, porque não é possível, num tão curto espaço de tempo, iniciar e concluir negociações no âmbito daquilo que já se fala, que é claramente um terceiro programa de resgate. Tivemos uma sondagem hoje francesa que diz que 50% dos franceses não estariam disponíveis para apoiar a Grécia. É isto que vai acontecer um pouco por toda a Europa. Agora começamos a assistir a algumas reações àquilo que foi o referendo de domingo.
Isso poderá acontecer, mas eu sinceramente nenhum país deve enverdar por esse caminho. Era inconcebível que agora os países e os políticos e os dirigentes dos diferentes países começassem a potenciar e de alguma forma acarinhar, ainda que discretamente, este tipo de sondagens, este tipo de referentes, este tipo de estudos de opinião nesse sentido. O que eu acho é que os líderes europeus têm que se concentrar naquilo que é essencial. E o que é essencial neste momento é, de facto, encontrar uma solução para a Grécia, encontrar uma solução para a zona euro e uma solução para a União Europeia. E por isso eu sinto-me obrigado mesmo a desvalorizar, embora seja compreensível essa reação por parte dos franceses e eventualmente até de outros países, se esses estudos de opinião vierem a ser feitos, mas eu julgo que nós não nos devemos concentrar aí. Devemos concentrar nas soluções e não nesse tipo de reações. Na sua perspectiva, fragiliza a coligação aquilo que aconteceu no fim de semana? De modo algum. Eu acho que, neste momento, o que os portugueses têm diante de si é a possibilidade de confrontar aquilo que é a Grécia nos dias de hoje, aquilo que foi a Grécia ao fim de 6 meses deste governo e aquilo que este governo, esta coligação e esta maioria têm para oferecer ao país no final do cumprimento de um programa de resgate. E as diferenças são visíveis e a população portuguesa pode, de facto, optar por o caminho que acha que é o mais correto para o país. E nessa circunstância eu devo dizer que aquilo que está a acontecer na Grécia não fragilizou de modo algum, eventualmente até poderá ter fortalecido, mas também, novamente, entendo que esta questão não deve ser analisada nessa perspectiva. Garcia Pereira, muito boa tarde. Temos uma Grécia nesta altura outra vez a ir a Bruxelas para negociar. Hoje, aliás, pediu mais dinheiro para responder a necessidades imediatas de financiamento. Falávamos aqui na semana passada o que é que estava a ser perguntado aos gregos, se queriam ficar no euro ou não queriam ficar no euro. Era essa a sua perspectiva? Eles responderam que não, mas afinal precisam do euro. Não, antes de mais, boa tarde, não foi isso que eu disse na semana passada. O que eu disse na semana passada, e repito, é que o referendo não era sobre se a Grécia pretendia ficar no euro ou não. O referendo era saber se o povo grego, que foi o único povo a ser consultado, objeto de uma consulta democrática, por todos os outros, a começar pelo português, nunca fomos ouvidos sobre nenhuma espécie de decisão, desde a adesão à União Europeia até à integração na União Económica e Monetária. O povo grego foi chamado a dizer se estava de acordo ou não com o terceiro resgate, que era um programa de austeridade, igual, mas agravado ao primeiro e ao segundo, que não fizeram outra coisa, que foram aprovados e postos em prática e vigiados de perto pela Troika, supostamente para diminuir a dívida e relançar a economia grega, e aquilo que fizeram foi aumentar exponencialmente essa dívida grega e fazer contrair a economia à custa do mesmo tipo de medidas que nós conhecemos cá em Portugal. E o povo grego deu uma grande lição a todos os arrogantes da Europa, a começar ao imperialismo germânico, porque mostrou que é um povo corajoso, é um povo de espinha vertebral direita e que não está disposto a pôr-se de gatas perante o imperialismo germânico. Agora, é preciso dizer que uma coisa é o povo grego, outra coisa são os partidos políticos gregos e o governo grego. Aí é outro plano da questão. Conforme tive a ocasião de dizer, entendo que o Syriza devia ter, o governo grego devia ter tido a clareza de explicar logo que na campanha eleitoral, logo que foi eleito em suas funções, uma coisa que hoje se vai tornando cada vez mais óbvio. É que para um país, para um pequeno país, para um país mais pobre, ser livre e independente e poder ter um programa de desenvolvimento da sua economia, é preciso sair do euro. O euro significa a ausência da liberdade, a ausência da democracia. O euro é a forma de os países ricos, com a Alemanha à cabeça, explorarem os países pobres, como designadamente a Grécia. Mas não Ora, é, não explicou não é isso. Que estamos. Não explicou isso. É para aí que vamos, inevitavelmente. Sim, mas não é que estamos agora. É para aí que vamos, inevitavelmente. Também o Governo, se me permite, cometeu um outro erro, quanto a mim, que foi não ter logo deitado a mão aos bancos. Isto é, assim que foi eleito e tomou funções, o que o Governo grego devia ter feito era nacionalizar a banca, metido a tropa na banca e assim evitava que os 80 mil milhões de euros que, entretanto, foram retirados do sistema bancário... Portanto, devia ter imposto um controle de capitais imediatamente. Imediatamente, com a tropa na banca e nacionalizando a banca. E não tendo feito aquilo que acabou por fazer. E, em terceiro lugar, já nesta fase de negociações, então, digamos, é de uma imprudência
eu diria uma ingenuidade, eu digo que é mais do que isso, é de uma imprudência tremenda quando estão nas negociações e se apercebem que a posição da Sra. Lagarde, da Sra. Merkel, é da intransigência absoluta e tentar forçar a humilhação, não ter tomado essa medida ao menos nessa altura, porque só nestes escassos 3 ou 4 dias voaram 28 mil milhões de euros. Agora, de facto, o resultado do referendo é contra a arrogância, contra toda a campanha. Eu acho que é absolutamente impressionante, inclusive, o que se passou aqui em Portugal. Porque, quer antes do referendo, quer depois do referendo, nas televisões, em particular nas jornalistas, nós não vimos ninguém, com exceção de uma ou outra pessoa do PCP e um ou outro do Bloco de Esquerda, não vimos ninguém, digamos, a tomar uma posição favorável ao não e a saudar o povo grego. Pelo contrário, tivemos foi uma série de especialistas a chamar irresponsáveis, a chamar inconsequentes, a chamar uma série de nomes preguiçosos ao povo grego. E eu acho que isso foi a postura que os imperialistas adotaram e saíram-se mal dessa história. Portanto, o que eu penso que neste momento, o que está em causa neste momento na Grécia, como de certa forma também aqui em Portugal, é que, de facto, países como o nosso e como a Grécia, países em que foi destruída a estrutura produtiva e, portanto, em que foi criada uma gigantesca classe média e destruída grande parte da classe operária, nós temos uma classe média que ainda está convencida que se safa se permanecer no euro. E vai precisar que o céu lhe caia em cima da cabeça para perceber que isso não é assim. Mas cada passo que se dá no dia-a-dia se verifica que, de facto, no campo do euro, repara, a União Europeia nasceu como uma união económica. Depois, sem que os povos tivessem sido consultados sobre isso, e eu volto a insistir nesse ponto, uma união que se pretende democrática nunca permitiu que os respectivos povos fossem ouvidos sobre essa matéria, se transformou numa união política e depois, mais tarde, numa união monetária, em que, sob uma moeda única, que é uma moeda completamente desequilibrada, em desfavor das economias fracas e que não passa do marco transvestido, acabou de se transformar numa forma de opressão e de exploração sobre os povos europeus, como nem no tempo de Hitler se conheceu. Mas, senhores, avancemos na nossa conversa. De Grécia temos falado bastante, mas hoje... Vamos continuar, seguramente. Não é? E vamos continuar, seguramente, mas hoje é oportuno falarmos também das expectativas para o debate sobre o Estado da Nação. Amanhã começa pelas 15 horas, é o último da legislatura, vai fazer o balanço de 4 anos. Jorge Paulo Oliveira, houve alguns indicadores eventualmente positivos, a redução do déficit e do desemprego, mas há outros bastante negativos. O enorme aumento de impostos que caracterizou esta legislatura, a imigração, a dívida pública. Que argumentos é que o Governo tem? Muitos, felizmente, para o povo português e para os portugueses. Há muitos e bons argumentos neste balanço de mandato e de legislatura. Desde logo porque o atual Governo recebeu um país sobre intervenção externa e deixou aos portugueses, ou devolveu aos portugueses, naturalmente, com o sacrifício dos portugueses. E com o empenho dos portugueses, devolveu a Portugal, de facto, um país que recuperou parte da sua soberania, que havia perdido, naturalmente, com essa intervenção. Mas, sobretudo, devolveu ao país a esperança e, sobretudo, devolveu ao país o sentimento de um dever cumprido. A nação portuguesa, de facto, cumpriu o seu dever. E o seu dever foi cumprir o programa de ajustamento económico-financeiro a que estávamos submetidos para poder beneficiar, de facto, do apoio internacional e fizemos esse cumprimento no momento em que tínhamos que o fazer e nas condições que devíamos ter feito. Isto é, não precisamos de um segundo programa de ajustamento, de um segundo resgate, não precisamos de um prolongamento desse ajustamento, não precisamos de mais tempo, não precisamos de mais dinheiro, não precisamos de nenhum programa cautelar. Saímos com uma saída limpa. Isso custou muito aos portugueses. Custou. Muitos sacrifícios. Destruiu o emprego? Destruiu. Aumentou as desigualdades sociais? Nem vale a pena discutir. Aumentou. Há, naturalmente, indicadores Portanto, o que está a dizer é que não correu tão mal como correu na Grécia, por exemplo, mas também não correu como correu, por exemplo, na Irlanda, em Espanha, onde os crescimentos hoje são bastante mais substanciais do que em Portugal. Eu acho que não é justo comparar Portugal, nomeadamente com a Espanha, até porque o programa de ajustamento é bastante diferente daquilo que foi aplicado em Portugal. Podemos naturalmente comparar-nos com a Grécia, no sentido que, de facto, também não é comparável, dadas as circunstâncias, e compararmos com a Irlanda. Agora, eu acho que amanhã, naturalmente, que a maioria tem a legitimidade para argumentar que deixa um país com esperança, com uma taxa de crescimento
superior neste momento à média europeia. Mas também depois de uma queda substancial. Correto, mas a verdade é que estamos com uma taxa de crescimento superior à média europeia. A espiral recessiva não aconteceu conforme foi invocado. Portugal os portugueses estão a recuperar rendimentos, nomeadamente os funcionários públicos, os pensionistas. Existe a possibilidade, ainda agora os indicadores dão-nos que existe a possibilidade de devolução da sobretaxa, enfim, ainda que parcialmente, não diria que na totalidade, mas ainda que parcialmente, no próximo ano. As exportações consolidaram-se. As importações dispararam este mês novamente para os 5.200 milhões de euros e agravou o déficit da balança comercial. Mas isso seria inevitável. Portanto, aquilo que correu mal era inevitável, aquilo que correu bem é mérito do governo. Eu diria que no final destes 4 anos, eu acho que o balanço é positivo. E, sobretudo, o que eu queria deixar aqui era uma mensagem do cumprimento daquilo que era o nosso dever. Cumprimos, não correu tudo bem. Não correu tudo bem. E há um longo trabalho a fazer, e há muito a fazer. E há, de facto, as desigualdades sociais e económicas que é preciso corrigir no futuro. García Pereira, 4 anos de governação desta coligação, sei que é bastante crítica em relação a vários pontos. Vou-lhe pedir esse comentário generalista, mas gostava que comentasse também algumas das opções deste governo, fora só das áreas financeiras que habitualmente comentamos aqui. Estou a pensar, por exemplo, na prestação do Ministro da Educação, da Ministra da Justiça, dos casos que marcaram esta legislatura para lá da Troika. Bem, nós já sabemos que para o Governo e para os partidos que o sustentam, o país está num estado magnífico. Mas a minha posição é que nós estamos há 4 anos submetidos a um memorando de entendimento, formalmente durante 3, e depois a continuação da mesma política. E o resultado dessa política, convém aqui recordar, é de que essa política tinha por objetivos fundamentais diminuir a dívida pública, diminuir o desemprego, aumentar, digamos, a capacidade económica do país. Ao fim desses 4 anos, nós temos a dívida pública saltou de cerca de 111% ao início do programa de resgate para 130,3% do PIB, está neste momento em 225, qualquer coisa, mil milhões de euros. E uma das coisas que os partidos do Governo e o Governo não revelam, também a da oposição também não revela, o PS também não revela, é como é que vão pagar essa dívida e os juros astronómicos que essa dívida representa nos próximos anos, chegando aos 17 mil milhões em 2020, mas há mais do que isso, há 420 mil imigrantes, que é uma coisa que deu muito jeito ao Governo para disfarçar a taxa de desemprego. Há um número de desempregados real de cerca de 1 milhão e 400 mil, visto que aos cerca de 700 mil desempregados oficiais há que somar aqueles que não constam das estatísticas e sobre os quais eu tenho aqui muitas vezes pronunciado, os 171 mil desempregados ocupados em programas ditos de inserção profissional ou de estágios, os 251 mil inativos disponíveis, os 251 mil também cerca do subemprego, do chamado subemprego visível. Nós temos 2 milhões e meio de pessoas abaixo do limiar mínimo de pobreza e temos um número verdadeiramente indigno de um país que se pretende minimamente desenvolvido, que é mais de 30%, isto é, cerca de 1/3 das nossas crianças a passarem fome. E depois temos o Serviço Nacional de Saúde, já deu a alma ao Criador, escola pública está... É preciso dizer isto, é que hoje disfarça-se isto, apesar de não ser possível disfarçar que, em virtude do aumento das taxas moderadoras e apesar do agravamento drástico das condições de vida da população portuguesa, o número de atendimentos nas urgências diminuiu qualquer coisa como 245 mil. Isto é, as pessoas estão doentes, mas já nem sequer vão ao hospital, mas vão ao hospital e depois, por exemplo, fazem uma luxação de um ombro e são tratados, fazem a redução da luxação e depois dizem, olha, mas agora o senhor precisa aí de um imobilizador do ombro, mas o hospital não tem, vá comprar lá fora numa farmácia, que é o que se está a passar hoje no Serviço Nacional de Saúde, em virtude das medidas tomadas por este Governo. A Segurança Social é um escândalo. Eu acho que vale a pena, temos falado um pouco sobre isso, porque a Segurança Social, com as medidas tomadas pelos governos, expulsou das várias prestações sociais, que são estabilizadores automáticos que, apesar de tudo, evitam o tombar na pobreza de centenas de milhares de cidadãos, foram expulsos dos vários tipos de apoios sociais 496.978 cidadãos. E, como dizia há bocado, o subsídio de desemprego abrange apenas 43,6% dos desempregados oficiais. Ora, quer dizer, nós andamos aqui a cortar nas pensões e nos salários, mas em particular nas pensões, para depois encher os bolsos aos bancos. E já agora convém dizer também que o Banco Bom, o BES, o Banco Bom,
o bom, o alegadamente bom, vai custar aos contribuintes portugueses qualquer coisa como 4,5 mil milhões de euros. E o mau nem sequer há ainda uma expectativa disso. E, portanto, a expectativa de valor aproxima-se dos 4 mil milhões de euros do banco mau? Do banco bom. Não, eu estou a dizer aquilo que vai custar do que já lá teve de ser metido e no que vai ter que ser metido em virtude dos compromissos assumidos pelo Estado. É disso que eu estou a falar. Nem sequer falo do chamado banco mau. Mas este é, de facto, o retrato de um país completamente estralhaçado, de um país com fome, com miséria, com desemprego, com os jovens a serem obrigados a emigrar. E isto é responsabilidade do governo atual. Quer dizer, a lógica de chutar sempre para trás já é discurso que não pega. Bom, depois, e portanto, o que é que há a fazer? É correr com esta gente, na primeira ocasião em que seja possível, mas não deixando de salientar que não estão sozinhos. Em primeiro lugar, tem um Presidente da República que lhes pôs a mão por baixo ao longo de todo o seu mandato e que no segundo mandato fez questão de tornar claro que não era o Presidente de todos os portugueses, mas apenas o Presidente dos portugueses que tinham votado nele. E, de facto, também com uma oposição, cujo principal partido, sob a direção do António Costa, não tem nenhuma alternativa real e se prepara para fazer exatamente a mesma coisa. Mas, uma vez que citou, esses dois casos, da educação e da justiça, são paradigmáticos. Para não polarizar a questão na Troika e no programa. Sim, mas são paradigmáticos. Quer dizer, nós temos uma Ministra da Justiça que é responsável pela debacle completa do sistema judiciário. Nós temos hoje tribunais que estão a centenas de quilómetros das populações locais que se veem privadas de um direito, não é de um serviço, é de um direito fundamental. E, ao mesmo tempo, permitir, é certo, com base em leis construídas em larga medida pelo próprio Partido Socialista, em construir uma justiça criminal que está hoje completamente nas mãos da direita e da extrema-direita. E um Ministro da Educação que, de facto, é um perfeito energúmeno em matéria de questões de cultura e de educação e que o que fez foi um plano continuado de destruição da escola pública. Aquilo que hoje se passa na escola pública foi o agravado da lógica de fábrica, sem um mínimo de condições pedagógicas, o desrespeito absoluto pelos professores e pela função que eles têm a desempenhar e uma imposição de uma lógica estatística porque este governo se caracterizou. Aliás, devo dizer também que na Justiça isso está instalado. Hoje, bom juiz não é o que prefere boas decisões, é o que despacha muito. É o que tira os processos de cima da secretária de lá para onde der. E, portanto, a mesma estatística permite falsificar a realidade do desemprego. E, portanto, o balanço que se pode fazer do Estado da Nação, quer dizer com toda a clareza, é um balanço de perfeita calamidade. Mas importaria referir aqui uma coisa. Evidentemente, há aqui responsabilidades diretas do Governo, mas isto é também uma consequência do que significa um Governo aplicar uma política de vende-pátrias e de completa submissão aos ditames da União Europeia. Porque o balanço que nós temos de fazer, provavelmente já não conseguimos fazer hoje, mas temos de fazer no outro dia, é que exatamente os países que se mantêm na zona euro, exceto aqueles que estão debaixo da asa da Alemanha, como é o caso da Itália, que tem a maior dívida, dívida em termos percentuais do PIB e, todavia, não foi obrigada a nenhum programa de resgate, e os países que estão bem... Porque é a própria Itália, Garcia Pereira. Não só, mas quer que eu lhe dê o exemplo da França, que também tem uma dívida muitíssimo elevada, ou da França, ou da Espanha, que citou há bocado. Os países que decidiram prestar vassalagem à Alemanha, esses safam-se, mesmo que tenham dívidas percentualmente superiores aos países mais fracos. E os países que estão fora da zona euro, mesmo pertencendo à União Europeia, pelos vistos dão-se muito bem com isso, que um dos casos é a Noruega. E os países que pensaram entrar e que mesmo com governos conservadores, mas patriotas, verificaram que era a quebra da independência nacional e que retiraram o pedido de adesão como a Islândia, depois de um período de crise, nacionalizaram a banca, levaram os responsáveis governamentais a tribunal estão hoje numa situação em que têm um rendimento per capita superior à média da União Europeia. Jorge Paulo Oliveira, gostava ainda de voltar aqui a alguns indicadores do Governo, nomeadamente à questão do déficit. Um déficit que muitos economistas dizem foi reduzido, de facto, daquilo que herdaram até àquilo que deixam, mas também à custa de um ambicioso plano de privatizações, as vulgo medidas extraordinárias que um dia Manuela Ferreira Leite disse que não era a forma certa de se reduzir o déficit, porque não era, por e simplesmente, sustentável. O que eu gostaria aqui de assinalar, de facto, é de que, e conforme referiu e bem, nós tínhamos déficits que não eram déficits normais, nós tínhamos déficits absolutamente explosivos. Nós, em 2009 e 2010, tínhamos déficits na casa dos 10%, o que é absolutamente insustentável. É evidente que esta redução do déficit é feita com base em medidas estruturais, mas isso está previsto nos tratados.
Isso está previsto nos tratados e, portanto, não é o mais desejável de futuro, mas para aquilo que é o cumprimento das nossas metas e o cumprimento dos tratados internacionais, nós usamos desse mecanismo. Não estava a considerá-lo de todo irregular. Estava a dizer que à custa da venda de uma série de empresas numa altura de necessidade em que as desvaloriza. Eu, por acaso, não concordo. Se nós olharmos para as privatizações em Portugal, se bem repararam, o Estado conseguiu arrecadar exatamente o dobro do que aquilo que o anterior governo previu. Exatamente o dobro. Muito à custa de uma privatização que correu particularmente bem, foi a REN e a EDP, mas se olharmos para a TAP e outras empresas... Se conseguirmos se conseguirmos obter com as privatizações o dobro daquilo que estava previsto, não foi certamente por as mesmas ter desvalorizado. Portanto, eu não comungo dessa opinião. Não comungo de todo com essa opinião. Mas eu queria ainda relativamente ao déficit dizer uma coisa. Se este ano, e tudo indica que será possível, embora haja quem discorde disso, mas isso é sempre o mesmo. Todos discordam, depois no final do ano conseguimos sempre a meta. Se conseguirmos este ano ficar abaixo de 3%, como é previsível, será a primeira vez que vamos obter essa meta. Ou seja, será a primeira vez que vamos cumprir a meta do Tratado Orçamental. Eu sei que houve questões que aqui foram colocadas ao doutor e eu, se me permitir, eu gostava de saudar aqui também 2, 3 notas que me pareciam importantes, também por pouco tempo que tenho disponível. A taxa de desemprego em Portugal está reduzida de uma forma sustentável. Está muito elevada, é dramaticamente elevada, sem dúvida que sim. Mas repare, menorada pelo efeito de imigração. 17,6%, estamos em qualquer coisa como 13,6%, 13,7%, é muito elevada, assim nós estamos a diminuir. Uma segunda nota que aqui não foi referida, que é fundamental, o acesso aos mercados, ao financiamento. O acesso ao financiamento. Nós hoje temos taxas de juros que renovam mínimos históricos, não agora com a crise da Grécia, naturalmente, mas que nos últimos meses tinham renovados mínimos históricos, que é absolutamente crucial para o país poder financiar a sua economia. Financiar o Estado, naturalmente, sem sombra de dúvida, financiar a economia e poder, naturalmente, suportar os juros que são elevadíssimos, como o Sr. Doutor fez referência. As nossas empresas e o país ganham competitividade externa. Sobe nos rankings internacionais de competitividade, em todos os rankings de competitividade internacional. Isto significa o quê? Significa que, no futuro, significa também criação de emprego. Aliás, somos o país da OCDE, o segundo país da OCDE, aquele que mais criou emprego nos últimos tempos. E esse é um dado relevante. Relativamente às questões sociais, e para terminar, apenas para dar nota do seguinte, não há nenhum programa de ajustamento económico que não tenha indicadores sociais negativos, mas este governo conseguiu, apesar de tudo, atenuar muitos deles. Só para dar aqui algumas notas. O aumento de cerca de 1 milhão de portugueses passaram a ter isenção de taxas moderadoras. O descongelamento das pensões mínimas e sociais, do regime geral. O aumento do salário mínimo nacional. A redução do subsídio de desemprego pago e o período em que é pago. A majoração do subsídio de desemprego quando ambos os cônjuges estejam desempregados. A criação do subsídio de desemprego para os trabalhadores independentes. A dinamização do mercado de arrendamento social. São tudo medidas que, de facto, atenuaram, o que faz com que o risco de pobreza em Portugal, aliás, que aumentou, que é um facto inegável, aumentou menos que aumentou noutros países, como, por exemplo, a Itália, a Grécia ou a Espanha. O senador acha que é um bom indicador, temos 1/3 das crianças com fome em Portugal neste momento? Muito obrigada pela presença no Foco, que hoje termina por aqui.